Quando abrimos um novo documento no Fireworks, a gente tem o Fireworks dividido aqui em basicamente 4 partes. A nossa aba aqui do topo, a Fireworks Tools, que são as barras de ferramentas de Fireworks. A gente tem aqui o inspetor de propriedades e nós temos aqui os painéis. A gente não deveria falar de nenhuma dessas ferramentas antes de falar de bitmap e vetor. Por que isso? Porque quando a gente for trabalhar aqui com a Fireworks Tools, com as opções da Fireworks Tools, a gente vai ter aqui 2 categorias, que é bitmap e vetor. Então não adianta a gente trabalhar essas ferramentas sem a gente entender o que significa tanto bitmap como vetor, ou como gráficos vetoriais e gráficos de bitmap. Bom, as imagens bitmap são chamadas também de imagens rasters. Trata-se de imagens pixelizadas, ou seja, é um conjunto de pontos, que são os pixels, que estão contidas em um quadro. Cada um desses pontos possui um ou vários valores que descrevem sua cor. Já as imagens vetoriais, elas são representações de entidades geométricas como um círculo, como um retângulo, ou até mesmo um segmento. Então, elas são representadas por fórmulas matemáticas. Por exemplo, um retângulo é definido por 2 pontos, um círculo por um centro e um raio, uma curva por vários pontos e uma equação. Enfim, e o processador que faz todo esse trabalho de traduzir essas formas em informações interpretáveis pela placa gráfica. Então, dado que uma imagem vetorial é constituída unicamente por entidades matemáticas, é possível aplicar facilmente transformações geométricas, como, por exemplo, zoom e expansão. Ou seja, quando você está trabalhando com um vetor, você pode aplicar um zoom ou então expandir essa imagem, aumentar ou diminuir, que a perda de qualidade vai ser muito pequena. Enquanto, por exemplo, uma imagem bitmap, que é feita em pixels, ela poderá sofrer tais transformações apenas com uma perda de informação, que é justamente chamada da distorção. Ou seja, eu vou abrir 2 imagens aqui, File Open ou Ctrl O. Eu posso dar um Ctrl A, selecionar tudo, ou com Ctrl pressionado, clicar em uma, clicar em outra e abrir. Que a gente abre as 2. Bom, vou fechar aqui o documento que estava aberto. A gente tem aqui essa imagem e tem outra imagem que é da mesma dimensão, só que você já deve ter notado uma diferença. Por exemplo, essa primeira aqui, ela é uma imagem bitmap e essa segunda é uma imagem vetor. Então, por exemplo, quando a gente aumenta essa imagem, eu vou aqui em Modify Canvas, Canvas Size, colocar aqui 2000 por 2000. Então, a gente aumentou aí, Ctrl menos para poder a gente diminuir aqui a tela de trabalho, né? Você vai diminuir o zoom. Você pode ver aqui 16, que é o zoom. E aqui a gente vai fazer a mesma coisa. 2000 por 2000 e diminuir o zoom, tá? Vou colocar aqui 16 também. Por exemplo, aqui eu vou aumentar essa imagem aqui com o Shift pressionado. Eu vou clicar aqui na haste e vou aumentar essa imagem para 1895, e aí eu vou fazer a mesma coisa aqui, 1895, já que elas têm o mesmo tamanho. Vou voltar aqui, 1895 por 1169, que é a altura. Aumentei as 2. O que acontece? Eu vou aumentar aqui o zoom agora, e você pode ver que nessa imagem que é bitmap, a gente tem uma distorção dos pixels, ou seja, é como se a gente pegasse uma borracha e fosse aumentando, né, esticando essa borracha, esticando, chega a determinado momento que não tem mais para onde ir, e ela vai ficar com a sua aparência como se ela estivesse quebrando, rasgando, né? E isso acontece com o bitmap. Já o vetor, quando a gente aumenta o zoom, vocês podem ver que você não tem muita perda na qualidade. Ela não faz essa perda na qualidade. Então, por exemplo, quando você vai trabalhar com uma imagem
e você vai aumentar essa imagem, se essa imagem for um vetor, se esse arquivo for um vetor, você não vai ter perda na qualidade. E se a gente diminuir, olha que legal, a gente tem quase a imagem do mesmo jeito. Ó. Vou colocar aqui 16 por 16 aqui está por 12, né? A gente pode colocar aqui 12 também. E você vê que ela é igual, que ela não tem muita diferença. Então, geralmente as gráficas, quando você vai trabalhar, desenvolver um outdoor para uma gráfica, quando você desenvolve esse outdoor em vetor, ele sai mais barato do que em imagem bitmap, do que uma foto. Porque a quantidade de pixels que é gastada numa foto é maior, então isso para a gráfica gera custo. Então, um outdoor com foto vai ser muito mais caro do que um outdoor com vetor. Então, basicamente isso. O vetor, a gente tem como trabalhar, por exemplo, modificar a cor, como redimensionar, que a gente não vai ter perda na qualidade. E já uma imagem bitmap, um gráfico bitmap, para a gente não ter perda de qualidade, a gente tem que ter essa imagem na maior resolução possível, no mínimo de 1024 por 768, para a gente poder trabalhar aqui para a web e não ter uma perda.